Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. Aqui no Religare hoje eu recebo Marcos Meirelles. Ele é doutorando em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Marcos, bem-vindo, prazer receber você aqui. Faz um tempo que eu te espero aqui para a gente conversar sobre o Viktor Frankl e esse tema, né, da busca de sentido. Agradeço muito o convite. Que bom. Para rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião, curtir e compartilhar o nosso programa. Marcos, esse autor que você estuda, Viktor Frankl, como que você o apresentaria? Como um autor que considera o ser humano na sua integralidade, apesar de uma abordagem científica, mas que pelo cientificismo não deixa, né, de levar em conta os aspectos espontâneos, criativos que o ser humano ele pode ter. Sim. Um livro importante de Viktor Frankl, que até nós escolhemos para orientar a nossa conversa, né, como tema do programa, é A Busca do Sentido. É isso mesmo? Em busca de Em sentido. busca de sentido. Assim está a tradução. Isso. Esta obra, ela é, de fato, central no pensamento de Viktor Frankl? Isso, é uma obra inicial, né, para todos Inicial, aqueles então. que querem conhecer o pensamento do Frankl. Ela é dividida em dois momentos. No primeiro, ele traz um relato autobiográfico dos 3 anos que ele passou nos campos de concentração. E aí, a partir disso, a gente pode ver, né, o testemunho não só de alguém da ciência, mas de alguém que esteve em situações limítrofes, né, e pôde, a partir disso, compreender quem de fato é o ser humano. E, no segundo momento, traz todo o embasamento da logoterapia. Ah, sim. E, Marcos, Viktor Frankl, ele dialogou com autores da sua época. Quais seriam esses autores? Ah, Já jovem, com 15 anos, Frankl ele começa, Precoce, assim? sim, ele começa a dialogar com Freud, escrevendo cartas a Freud, e Freud o responde, inclusive. Né? Depois, ele também fez parte do círculo de estudos de Adler, mas também, ao longo da sua vida, ele circulou por várias vertentes, né? Não só filosóficas, psicológicas e até mesmo teológicas. Nós poderíamos citar Martin Heidegger, Jaspers, enfim, uma infinidade de autores. Sim. Ele tem você mencionou, né, uma concepção de ser humano. Se a gente pensar o que havia, em relação a que ele se diferenciou, assim, quanto à concepção de ser humano. O Frankl, né, ele acredita que por trás de toda visão psicológica há uma concepção de homem. Então ele se atém bastante em elaborar uma antropologia filosófica. Né? Então a distinção do Frankl em sua antropologia filosófica está no resgate da dimensão do espírito nesse ser humano. Né? Porque o biológico e o psicológico apenas, eles não dariam conta, né, de toda a dimensão humana do ser Nisso humano. ele se diferencia da tradição comportamentalista e psicanalítica, por exemplo. Exatamente. Né? O Freud ele já dizia de um inconsciente. Né? Há uma crítica, né, que antes de Freud a psicologia era sem alma. Porque ela se deixava apenas nos aspectos comportamentais. O Freud ele dá esse grande passo em relação à psicologia, à psiquiatria, resgatando ou dizendo sobre a existência de um inconsciente. E a gente costuma dizer que antes do Frankl é uma psicologia sem espírito. Né? Então ele se diferencia nesse ponto. Sim. E o que significa, na perspectiva dele, esse resgate do espírito? Não, o espírito em si não há uma definição, né? Mas a gente seria por tautologia, né? Definir o espírito. Mas assim, a grosso modo nós poderíamos dizer que o espírito seria a possibilidade do ser humano, o seu vir a ser, a sua potencialidade. Entendo. Marcos, a gente estava falando de correntes das quais ele se diferencia, né? Behaviorismo, a psicanálise. Qual que é a posição dele em relação à psicologia humanista? A psicologia humanista, inclusive na concepção norte-americana, coloca-se, né, a logoterapia dentro da terceira força de psicologia. Só que o Frankl ele tem
algumas críticas em relação à psicologia humanista, principalmente no aspecto da transcendência. A psicologia humanista ela se diferencia das demais, né? Talvez por isso coloquem a logoterapia no bojo dessa abordagem, porque faz uma crítica em relação à psicanálise e ao behaviorismo. Né? Os autores da corrente humanista, que não é um só, né? O grande nome poderíamos dizer que seja Maslow, mas é uma corrente de concatenação de vários autores de várias áreas, não só da psicologia. Sim. Criticam nessas que eu já disse, né, o behaviorismo e a psicanálise, por apresentar uma visão mais doentia do ser humano, um ser humano regido pelo seu aparato genético, pelo seu aparato social, né? Então, a psicologia humanista ela dá uma roupagem diferente, uma visão diferente ao ser humano, privilegiando os aspectos saudáveis desse ser humano. Né? Só que, na visão do Frankl, a psicologia humanista ela desconsidera a transcendência, né? Que é um fator eminentemente humano. Né? Não só transcendência no âmbito vertical, mas também a horizontal. Você falou que assim, a grande novidade do pensamento do Viktor Frankl é tratar o ser humano em sua integralidade. Esse seria, então, o princípio da logoterapia. Você é um estudioso, na verdade, você é um estudioso de Viktor Frankl, você não é um logoterapeuta. Não, sou um estudioso do Frankl. Do Frankl. Então, que fique claro isso, né? Uhum. Mas, então, como estudioso dele, o que significa esse tratamento dele? E que importância tem essa abordagem de Viktor Frankl, né, sobre o ser humano? Considerar o ser humano em sua integralidade. Uhum. Então, diante da pergunta, né, quem é o ser humano, ele vai dizer que o ser humano ele é biopsicoespiritual. A novidade está justamente em resgatar a dimensão espiritual. O Frankl não é o primeiro a tematizá-lo, tá. Né? Isso desde os gregos ou até mesmo anterior a ele já se dizia, né, desse Geist, né, desse espírito, que até mesmo Henrique de Lima Vaz trata isso de maneira primorosa, né, na sua antropologia filosófica, né, as concepções de espírito. Então, o espírito, é importante deixar isso claro, quando o Frankl retoma esse conceito, ele não está isolando a dimensão espiritual. Dizer que o ser humano é biopsicoespiritual é dizer que esses três aspectos compõem o ser humano. Porque se a gente dizer que é só espírito, a gente pode cair no espiritualismo, né? E o espírito ele precisa do corpo e do psíquico para se manifestar, né? Então a novidade está na dimensão espiritual porque ela resgata a liberdade do ser humano e o tira dos determinismos vigentes, né? Sejam psicológicos, sociológicos ou somatológicos. Sim. Ele era neurologista. Sim. Sua formação é filosófica. Sim. Como que um filósofo vai ler um neurologista? Como Justamente por causa da antropologia filosófica, que é bastante interessante, né? O Frankl, né, como eu já disse, ele traz não só os aspectos conceituais, mas também uma carga vivencial, né, de 3 anos e sobreviver a esses 3 anos de campo de concentração. Então, mais do que uma teoria, né, essa teoria ela é testemunhada, ela é certificada por uma experiência crucis, né, como essa. Agora, ao mesmo tempo, você, como cientista da religião, se interessa pela especificidade da temática religiosa. E qual que é a especificidade da temática religiosa em Viktor Frankl? Porque o Viktor Frankl, ao conceber, então, o espírito como uma dimensão genuinamente humana e a liberdade, tirar o ser humano desses determinismos a ele impostos, a religião ela pode brotar espontaneamente, né? Ela não é mais vista como um ópio, a religião ela não é mais vista como uma neurose, ela é o que há de mais especificamente pode existir no ser humano. Então, mais especificamente, humano? Sim. Do humano? Por isso ele resgata, né? Ele diz que a temática da religião não é estritamente da teologia, porque é algo que o ser humano produz, né? É algo tipicamente humano. Vai mesmo na mesma linha do Vergote, né? Nesse sentido. Aqui no Brasil, você deve conhecer muito mais que eu, certamente. Há uma comunidade significativa de pessoas que via psicologia
tem estudado religião através de Viktor Frankl. Me engano? Como é isso? Não, existe, né? Existe a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, né? Existem outros movimentos mais regionais, né? Mas a manifestação maior seria a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. E há um interesse ali especial no estudo da questão da religião? Da religião há também dentro, né, porque essa associação ela agrega então todos os pesquisadores, né, não só psicólogos, né, os filósofos também. Sim. E há também, né, um professor que até esteve presente na minha banca de mestrado, o Tiago Avelar Aquino, né, que é professor da Paraíba, lá no programa de Ciência da Religião. Lá da Universidade Federal da Paraíba. Isso. Bom, eu quero conhecer ainda um pouco mais sobre o autor, também sobre a sua pesquisa. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco então a gente volta para a conversa aqui com o Marcos Meirelles. Nós estamos falando sobre a busca de sentido, em particular na visão do neurologista Viktor Frankl. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aqui comigo, Marcos Meirelles, doutorando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O Marcos faz uma pesquisa sobre o Viktor Frankl, não é, Marcos? E você está pesquisando especificamente a temática da religiosidade no pensamento do Viktor Frankl. O que consiste essa sua pesquisa, Marcos? Isso. Para o doutorado, eu dei uma ampliada em relação ao mestrado, né? O mestrado... Você trabalhou especificamente o homo religioso, Isso, né? O conceito da antropologia religiosa no Frankl, né? Já para o doutorado eu fiz uma ampliação, né? Porque eu percebi, não só durante as leituras, mas também nas disciplinas lá com os professores da universidade, uma possibilidade de diálogo com Martin Heidegger. Então, para o doutorado, eu tenho feito esse diálogo entre Martin Heidegger, né, com a analítica existenciária, e também Viktor Frankl com a análise existencial. Então, vamos por partes, né? Que lugar é esse, né, do homo religioso? Você falou um pouco no primeiro bloco, mas acho que valeria ainda a pena a gente comentar outros aspectos, né? O que poderíamos dizer sobre esse tema, Viktor Frankl? É uma questão bastante interessante, né? Como a logoterapia, né, mesmo eu não sendo um logoterapeuta, né, mas lendo as obras do Frankl, como o Frankl, como criador da logoterapia, consegue relacionar ciência e religião, né? Porque Sim. Isso a gente sabe que é tenso, né? Um debate tenso, Exatamente. Na psicanálise em particular. Exatamente. Então o Frankl ele trata isso de uma maneira bastante interessante, né? O Frankl é uma pessoa bastante religiosa, né? Inclusive... Ele professou um credo sim, em particular? Sim. Ele era judeu, né? Por isso a ida aos campos de concentração. Só que parece que há, naquele sentido do crepúsculo de Deus, né? Apresentado, né? O Frankl testemunha isso, né? Nos campos de concentração ele considera que as pessoas elas se tornavam mais religiosas. Então a religião sempre foi assim um fenômeno bastante interessante para ele, né? Mesmo diante de uma situação daquela, né, em que não restava mais nada, a única saída, né, o único sentido, né, numa linguagem frankliana que essas pessoas elas conseguiam se agarrar e fazê-la sobreviver aos campos era a fé, né? Então ele considera que a fé ela não é uma maneira de pensar diminuída, né, da realidade. É uma maneira de pensar na qual se acrescenta a existencialidade do pensador, né? Então existe uma carga muito existencial na fé. Então como que a logoterapia ela consegue relacionar isso, né? O teólogo, né, alemão Hans-Jürgen Frass, ele escreve, né, no seu compêndio de Psicologia da Religião, né, que a psicologia do Frankl ela é uma psicologia religiosa,
né? E a gente lendo as obras do Frankl, a gente vê justamente essa tendência apologética em pensar Deus. Só que o Frankl ele faz uma distinção em relação à teologia, né? A logoterapia ela trata da religião, mas apenas como objeto, não é um ponto de vista, né? Ele considera que existe uma tendência do ser humano para o sagrado, né? Que essa relação com Deus ela é imanente ao homem, embora ela seja latente, ou seja, não se manifeste, né? E o logoterapeuta ou qualquer outro profissional, né, da área não pode obrigar a pessoa a ter uma visão religiosa. Né? E até o livro dele, traduzido para o português, chama Presença Ignorada de Deus. Né? Existe Deus, né, essa presença do divino, ainda que ele seja ignorado. Né? Então, o suprassentido, né, o sentido último da vida, ele existe, independentemente do ser humano ou não. Então, seria apenas, em termos operacionais, a distinção do religioso para o não religioso. O religioso é aquele que, diante da consciência moral, e aqui é que está o fato interessante, né? A logoterapia, a partir do juramento de Hipócrates, né, pode ir só até na consciência moral. E essa consciência moral é quem diz para o ser humano sobre os sentidos, o leva a agir de determinadas maneiras, né? Faz ele ser livre e responsável perante as atitudes. Agora, perante quem o ser humano é responsável? Tá? O religioso vai dizer que existe uma instância além dessa consciência. Então, a consciência seria uma penúltima, não a última. E o irreligioso, né, o não crente, iria dizer que a consciência seria a última instância dessa relação. Então, não consegue dizer o tu. Né? Então, seria apenas em termos operacionais essa relação de religioso e irreligioso. Então, a logoterapia ele está aberta a todos, né? Não só aqueles que necessitam de uma abordagem religiosa, né? Essas que brotam espontaneamente na clínica e etc., mas também aqueles que não professam nenhuma fé, nenhuma doutrina ou não acreditam no sentido útil. Você disse que está cuidando agora de um diálogo entre o Viktor Frankl e o Martin Heidegger. O que é que você está identificando nesse diálogo? Bom, eu tenho pegado o aspecto da transcendência, né, a concepção de transcendência do Heidegger, para elaborar justamente esse aspecto da transcendência no Viktor Frankl. Porque o Viktor Frankl, a preocupação dele, por mais que eu brinque com os amigos logoterapeutas que ele seja mais filósofo do que psicólogo, ele não trabalha de maneira delongada esse aspecto da transcendência. Então, o Heidegger, né, ele tem nos auxiliado nessa empreitada de aprimorar esse conceito de transcendência, né, que é extremamente importante no pensamento frankliano. Sim. Eu acredito que nada se compare a um campo de concentração, mas por aproximação nós temos hoje tantos espaços também na vida, né, de vazio existencial. Como é que, do ponto de vista do pensamento do Viktor Frankl, nós podemos pensar essa situação, né, contemporânea que nós vivemos? O Frankl, já no século XX, ele já denunciava o século, né, da falta de sentido. Né? Ele já preconizava isso. E ainda hoje nós vivemos isso. Né? É um fenômeno bastante atual. Inclusive, saiu uma reportagem recentemente que a Organização Mundial da Saúde ranqueia o Brasil como o país que tem a maior porcentagem de pessoas com algum transtorno de ansiedade, a depressão, né, da América Latina. E assim como as pesquisas que o Frankl já fazia naquela época, essa reportagem testemunhou que a maior crise, né, da falta de sentido ou do vazio existencial são entre os jovens, né, de 15 a 29 anos. Justamente, o Frankl acha que a causa disso tudo é a perca da tradição. Né? Os animais, né, eles têm instinto e eles fazem as coisas porque aquilo já está rigidamente determinado. O ser humano não, o ser humano tem que escolher. Né? E esse processo de escolha, muitas vezes, pode não ser fácil. E nós temos uma tradição, uma perca da tradição, né? Então, ele acredita que o jovem já não sabe mais, ou não tem quem o diz, o que é certo, o que é errado, o que tem ou não tem que fazer.
né? E às vezes ele não se dá conta dessa responsabilidade perante si próprio, que ele tem que responder, né? Ser responsável é responder a alguma coisa, né? Alguma situação. Então, o vazio existencial é um fenômeno bastante interessante, que é nada mais, na visão do Frankl, do que a falta de sentido, né? Não descobrir nas pequenas coisas, nas simplicidades do dia a dia, né? No cotidiano, o sentido, né? E aí vem a vertente religiosa também para o Frankl, né? Ser religioso para ele não é necessariamente possuir alguma confessionalidade, né? Você me antecipou a pergunta. Eu falei assim, mas o que será então ser religioso para ele? Ser religioso é fazer a pergunta pelo sentido da vida, né? Ele vai na mesma linha do Einstein, do Wittgenstein. Uma pergunta leiga, então, o sentido da vida. Isso. Ser religioso para ele é isso, né? Acreditar que existe um sentido, né? Isso é uma opção, né? Fazer a pergunta pelo sentido ou acreditar no sentido? Acreditar no sentido e fazer essa pergunta pelo sentido, né? Acreditar no sentido é porque, mesmo diante da situação que não é possível a gente mudar, tentar encontrar ali uma saída, né? Um sentido. Muitos religiosos são teístas, então vamos falar que é Deus, então, sentido? Então, aí ele não nomeia, né? Isso é uma questão muito pessoal, né? De cada um. Uns podem dizer que é Deus, outros o trabalho, outros os filhos, né? A gente vê relatos, né? Houve relatos de muitas pessoas que lutam pela vida porque têm os filhos para criar e etc. Então, não necessariamente a presença de Deus, né? Mas algum motivo que ele agarre e faça superar qualquer desafio, né, da vida. Sim. Então, para ele, ser religioso é acreditar e fazer a pergunta pelo sentido da vida. Exatamente. Porque, na verdade, não é o ser humano que faz a pergunta pelo sentido da vida, né? Eu acho isso bastante interessante no Frankl também. É a vida que questiona, né? Diante da situação, é a vida que nos interpela com as próprias situações, que sentido ela tem, né? Que postura que nós vamos adotar diante daquela situação. Um sofrimento, por exemplo, né? Diante de um sofrimento, a vida está nos questionando. Que sentido nós vamos dar a isso, né? Qual será a nossa resposta? Agir passivamente ou enfrentar com bravura, né? Assim foi nos campos de concentração. Ele relata, até mesmo nesse livro citado, que muita gente se agarrava na cerca elétrica e morria, porque não conseguia suportar o fardo de estar ali. Outros não. Outros, com bravura, iam rezando, né? Para as filas onde iam entrar nas câmaras de gás, por exemplo, né? Então, é uma escolha pessoal, estar de cabeça erguida ou se rebaixar diante das situações. Né? Marcos, muito obrigado por você ter vindo aqui ao Religare e sucesso para a sua pesquisa. Muito obrigado. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos semana que vem com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial, até lá!